Dos pais, vou fazer uma pergunta para você. O que é andar no espírito? O que é carne? Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ora, carne, nós sabemos, é revelado na palavra de Deus, as obras da carne, mas as obras são o efeito, a causa é carne. E o que é carne? É a nossa natureza? É verdade, ok. E o que é andar no espírito? Não existe uma definição clara, é meio que abstrato, mas o que é andar no espírito? Porque veja bem uma coisa, se eu disser para você que eu ando no espírito, eu estou sendo arrogante. Então, qual é a definição? Qual é o padrão que usamos para dizer, olha, estou andando no Espírito? Meus irmãos, entenda uma coisa. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela tem um espírito. Ela tem uma vida por si só. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, que dizendo que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ora, o que é andar no Espírito? É não aceitar nenhuma vírgula a menos e nenhuma vírgula, nenhum tio a mais sobre esta mensagem de que a cruz de Cristo, ela é o suficiente para toda manifestação de Deus sobre a minha vida. E o que é carne? Carne é achar que eu posso acrescentar pelos meus próprios atos de justiça algo que me faz mais perfeito, me faz melhor diante de Deus. Isto é carne. E foi exatamente isso que os Gálatas fizeram. A igreja de Gálatas, eles aceitaram a mensagem do Evangelho na sua simplicidade e entenderam que a cruz de Cristo era o suficiente para tudo e que não havia mais nada a acrescentar sobre ela para toda a graça de Deus se manifestar na vida do homem. Ao passar do tempo, apareceram outros pregadores pregando que a cruz de Cristo não era o suficiente, que para eles manter a perfeição em Deus, eles tinham que ter uma ação da parte deles, como a circuncisão, por exemplo, coisa que os judeus faziam e que eles eram obrigados a fazer, porque senão eles não alcançavam a salvação. O apóstolo Paulo, quando isso chegou aos seus ouvidos, ele diz: eu estou perplexo a vosso respeito. Me admire que tão depressa vocês deixaram a graça de Cristo. Vocês deixaram aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele disse: não é outro evangelho, porque isso não é evangelho. Mas digo a vocês que se eu mesmo vir um anjo do céu e pregar um outro evangelho, além daquele que vocês já têm ouvido, que a cruz de Cristo, ela é o suficiente, essa foi a mensagem que eles ouviram, ele disse: seja este amaldiçoado. Isso é a diferença entre andar no Espírito e cumprir os desejos da carne. Cumprir os desejos da carne não tem nada a ver com o que as pessoas dizem. Cumprir o desejo da carne é entender que você acha, eu acho, que nós achamos que podemos fazer algo mais além daquilo que já foi feito. Eu sempre digo isso para as pessoas. Eu sou salvo não por aquilo que faço, eu sou salvo por aquilo que Jesus já fez. A salvação não vem de vós, é um dom de Deus, é graça de Deus sobre nós. É alcançada mediante a fé. E o apóstolo ainda disse que para que nenhuma carne se glorie. Andar no Espírito é aceitar a mensagem de Cristo
como pleno, como total, como absoluta sobre a minha vida, e conter as concupiscências da carne é me deter, é me policiar para que eu não acrescente sobre esta verdade absoluta nenhuma vírgula e nenhum tio. Porque ela é plena, ela é verdadeira, ela é absoluta, ela preenche todos os vazios, ela preenche todas as lacunas, ela alcança todas as necessidades, nela está tudo feito. E eu só tenho que aceitar isso por fé. Isso é andar no Espírito. Isso é entender que Jesus Cristo fez tudo. Está tudo feito. Está tudo consumado. Não há mais nada que você possa fazer. Não há mais efeito humano que venha acrescentar sobre essa cruz. Quando eu tento fazer isso, eu estou cumprindo as obras da carne e estou transmitindo a mensagem para o mundo e para todos que o que Jesus fez não é o suficiente. Isso, meu irmão, deixa eu te falar para você, é a raiz de toda espécie de pecado e de males sobre a face da terra. Então, permaneça, sabe, esteja, andai no Espírito da mensagem de Cristo, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e isto é o suficiente para a minha salvação. Eu creio nessa mensagem, eu creio nesta ideia, eu creio nessa filosofia, e isto é o suficiente. Não acrescentar e nem tirar. Isso é andar no Espírito. O que passa disso, ainda com boas intenções, ainda que você acha que como o apóstolo Paulo diz, que a doutrina criada pelos homens, que tem uma aparência de piedade, tem uma aparência de culto sagrado, mas nada é do que doutrina de homens. É vazio, não preenche nada, não tem vida, não tem gozo, não tem satisfação no Espírito. Andai no Espírito. Aceita que tudo Cristo já fez por você e não há nada mais que você possa fazer. Creia. Só isso. Esta é a mensagem do Evangelho. Que Deus em Cristo os abençoe.